professor Tarufo, em nome da mesa, em nome do público. E antes de passar a palavra para os outros dois conferencistas, professora Ada Pellegrini Grinover e professor Francisco Verbic, eu conversava aqui com o professor Lupon e nós tomamos uma decisão não planejada, vamos agora, já que as nossas jornadas sempre se desenvolvem num clima bastante informal e acho que isso torna as nossas jornadas mais agradáveis até, nós decidimos falar 10 minutos sobre o que o professor Tarufo falou. Então, 5 minutos falo eu, 5 minutos fala o professor Lupon, para aqueles que não compreenderam integralmente tudo o que ele disse. Boa ideia, né? Bem, então... Bom, muito rapidamente. Então, o professor Tarufo começou dizendo que há algumas décadas surgiu uma tendência bastante iconoclasta que negava tudo. Não existe história, não existe nada, não existe a verdade. E até ele comentou, em tom de brincadeira, que há um processualista italiano, Bruno Cavalloni, que ele classificou num dos livros que escreveu como um verofóbico, aquele que tem medo da verdade. E ele entendeu essa qualificação como um insulto e ficou muito zangado e escreveu um artigo a favor da verofobia. E ele escreveu um outro artigo em resposta contra a verofobia. E, segundo ele, não conseguiu convencer o Cavalloni, que até hoje insiste nessa história de que a verdade não existe. E há muitos autores de fato que chegam a afirmar que falar da verdade é perda de tempo. Em seguida, ele comentou diversas formas de se avaliar o resultado do processo, que nada tem a ver justamente com a ideia de verdade, com a ideia de qualidade da decisão. Então, ele fala daqueles como Roscoe Pound, que vê o processo como um jogo de futebol, um jogo de xadrez, e o juiz, inerte, simplesmente assiste ao jogo e a decisão estaria boa, poderia ser bem avaliada, se ele fosse fiel àquilo que ele viu. Então, uma das partes fez 2 gols, ele anotou 2 gols. A outra fez 7 gols, meu Deus, não sei porque lembrei desse número. Então, o juiz anotou, fez 7 gols, a parte que fez 7 gols ganhou. Aí ele fala de uma outra concepção que vê no processo um teatro, a concepção ritualística do processo. Segundo esse padrão, a avaliação de ser ou não ser adequado o resultado desse processo se faria em função da circunstância de se verificar se cada um disse as suas falas. No teatro, as pessoas têm papéis e têm um script, elas vão lá e dizem o que tem que dizer. Então, ele até comentou que justamente para essa concepção, nessa concepção de processo, se imagina justamente as pessoas vestidas com umas roupas esquisitas, até com perucas, e cada uma vai lá e recita o seu papel. Se isso foi bem feito, o resultado do processo, segundo esse critério, pode ser bem avaliado. Aí ele fala de Luhmann, que tem um livro que se chama Legitimação através do procedimento. E segundo Luhmann, há um outro critério, que é aquele que leva a que seja bem avaliado ou mal avaliado o resultado do processo, que é citados e decide simplesmente colocando no papel o resultado do lançamento dos dados. Então, para esses todos, a qualidade da decisão não interessa. Se falar em verdade é uma bobagem. A qualidade do conteúdo da decisão para avaliar o processo não desempenha nenhum papel. Aí ele começa a dizer que ele não concorda com esse tipo de visão do processo. E ele acha que esse tipo de visão é absolutamente incompatível com a ideia de Estado constitucional. E ele diz que no contexto de um Estado constitucional, de um Estado legal, a verdade dos fatos, o fato de a decisão ser baseada na verdade, é uma condição necessária, embora não suficiente, para que o resultado do processo seja bem avaliado. E então, de novo, nesse contexto, dizem os verofóbicos que isso é uma bobagem, porque há tantas dificuldades para se chegar à verdade dentro do processo, há provas proibidas, há revelia, o juiz decide sem saber exatamente o que aconteceu, há limites temporais, enfim, uma série de circunstâncias que acabam dificultando que se chegue à verdade no processo. E aí ele diz 2 coisas muito interessantes. A primeira delas é que todas as dificuldades que existem para que se chegue à verdade dentro do processo, existem para que se chegue à verdade fora do processo também. Então, dizer que há uma verdade real do mundo e a verdade
que se estabelece dentro do processo é uma bobagem, porque dificuldades de outros tipos também existem para se chegar à verdade fora do processo. E ele disse também que muitos desses verofóbicos, na verdade, se penduram a chuteira, né? Eles desistem de procurar a verdade porque eles só pensam na verdade absoluta. Eles não pensam numa verdade contingencial, numa verdade acessível a nós, seres humanos. Eles pensam na verdade absoluta. Então, como eles dizem, bom, a verdade absoluta é inacessível. Ah, tá bom, então a verdade não existe. Então, eles pulam para o outro extremo, né? E aí ele fez essa comparação, e aí eu já estou terminando a minha parte para passar para o Lucon, com o Polo Norte. Ele diz, olha, eu adoro viajar, não tenho a menor vontade nem intenção de ir ao Polo Norte, mas é útil para mim saber onde fica o Polo Norte. Porque eu sei primeiro onde é o norte, eu sei para onde eu estou indo, se eu estou indo para o sul, se eu estou indo para o leste, se eu estou indo para o oeste, é uma orientação. E ele diz, é assim que se deve ver a verdade. A verdade deve estar ali como uma inspiração, como uma ideia regulativa, né? Essa verdade absoluta, que todos nós sabemos que é inacessível, ela deve servir de norte, né? Olha, nós estamos indo em direção a ela. Sabe o que eu pensei? Desculpe a comparação, mas sabe quando você está fazendo um exercício físico, né? E, sei lá, pilates, qualquer coisa, o professor diz, toque o espelho está a 3 metros. Claro que você não vai conseguir tocar o espelho, mas é a tendência, você vai indo e faz aquela... É essa a ideia da verdade, a verdade está lá no espelho, né? E a gente está fazendo aquele movimento, aquela intenção de chegar até lá, sabendo que a gente não vai chegar, né? Mas isso incumprida o gesto, alonga o gesto. E é essa função que a noção de verdade... Acho que eu falei demais, caçaram a minha palavra. Foi você, Cássio? Bom, mas é isso. Então, essa, digamos que seria a primeira metade, agora eu passo para o Lucon para ele falar do meio para o final. Bem, boa noite a todos. Eu queria destacar alguns pontos da palestra do professor Tarufo. Ele começou falando da crescente valorização da verdade, né? E ao fazer algumas comparações a uma partida de futebol, a um jogo, né, a um ritual, eu me lembrei do escrito de Piero Calamandrei, do processo como um jogo, né, e que e também me lembrei da necessidade da verdade correlata à função do processo. O professor Michele Tarufo destaca a verdade como algo importante correlacionado à função do processo. E acabo me lembrando até dos modelos de constatação que temos aqui para a aferição da verdade possível no processo administrativo sancionador ou mesmo no processo penal. Também o professor Tarufo destaca a importância da constitucionalização do processo e dá importância ao princípio da legalidade, faz também referência à questão da independência do juiz, da igualdade, e diz que são pontos que são frequentemente esquecidos pelo juiz. Dessa base que deve estar sempre presente nas decisões judiciais. E dá um especial destaque ao princípio da legalidade aplicado à decisão. E algo que a gente vê com muita tristeza, principalmente quando nos deparamos com certos julgados ad hoc, uma jurisprudência ad hoc, que foi até referida hoje nos jornais. Aplicar o princípio da legalidade significa aplicar corretamente a lei ao caso concreto. E o ponto da verdade, a declaração da verdade do fato, é uma condição necessária para que a justiça prevaleça dentro de uma correta interpretação da norma, e aí nós temos o destaque para justamente o princípio da legalidade. Fala corretamente aqui um ponto muito importante, que não há decisão justa sobre fatos errados. Então, o pressuposto é ter a constatação de, no mínimo, o fato. E fala da importância, da dificuldade da declaração absoluta da verdade, mas que essa declaração absoluta da verdade é um ideal de referência para todos nós e também para o juiz. E portanto, esse ideal de referência serve como um parâmetro de correto direcionamento da atividade probatória.
faz referência à verdade formal e substancial, critica a visão tradicional de Francesco Carnelucci, de fixação formal da verdade, uma fórmula errada e hoje muito combativa, critica o sistema italiano e, evidentemente, outros sistemas. Eu considero que o brasileiro também se insere nesse ponto, que não favorece essa declaração da verdade. E destaca também a importância de um bom processo para que haja a declaração da verdade sobre os fatos. E também dá importância ao critério de coerência do julgador ao decidir. E, finalmente, aqui conclui dizendo que há necessidade de um processo que caminhe para uma prova adequada para se chegar a um modelo de constatação perfeito aqui em torno dos fatos. São essas as observações, não sei se o Carmona quer fazer alguma coisa. Eu quero agradecer tanto a presença de todos vocês, dos professores, dos estudantes, dos jovens professoristas e todos os representantes das categorias jurídicas e, sobretudo, a belíssima palestra do professor Michele Tarufo, de que eu gostaria, sinteticamente, de destacar 2 pontos que me parecem centrais. Primeiro, a importância da prova dos fatos, que nós, muitas vezes, aqui no Brasil, deixamos de lado, fascinados que somos pela aplicação do direito, sem que os fatos sejam efetivamente provados de maneira tal que possa haver correspondência entre os fatos provados e o que a sentença diz, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, essa é um alerta para o processualista brasileiro, para o advogado brasileiro, para o juiz brasileiro, para as nossas súmulas de jurisprudência vinculante, que se atém apenas à aplicação da lei, para o nosso conceito errado de precedente, que não cuida dos fatos, mas cuida da interpretação da lei. Então, esse, para mim, é o pensamento central. Se estiver errada, você me corrige. O outro pensamento central nos escandaliza. A legalidade não deve estar restrita ao procedimento. As garantias constitucionais são uma face importantíssima para legitimar o procedimento, mas não basta legitimar o procedimento. O que a decisão tem que se fazer é preocupar-se com a legalidade no direito material, preocupar-se com a legalidade que emergiu de todo esse procedimento e, portanto, a legitimação pelo procedimento de Luhmann não está na linha de pensamento do professor Tarufo. Era isso que eu queria salientar. É uma lição instigante, é uma lição que nos deixa pensando. A ideia de verdade ligada aos fatos e a importância que a análise dos fatos provados tem que ter para que uma decisão judicial seja efetivamente correta e faça a justiça no caso concreto. Obrigada. Bem, vamos à segunda parte dos painéis. Agradeço ao professor Michele Tarufo pela maravilhosa palestra.
E agora começamos com o segundo momento aqui da nossa abertura, com os palestrantes Francisco Verdick, da Argentina, que nos dá a honra da sua presença aqui. Agradecemos por prestigiar o nosso evento brasileiro, e a professora Ada também. O tema será o novo processo para conflitos de interesse público, um tema extremamente novo e relevante. O professor Tarufo se despede e se desculpa por ter que se retirar nesse momento, porque tem um voo amanhã pela manhã e tem que se retirar nesse momento. Muito obrigado, professor Tarufo. Passo a palavra ao professor Francisco Verdick. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecer al Instituto Brasileño de Derecho Procesal por la invitación. Coordenará os trabalhos a professora Helena Arto, que é mestre e doutora na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e estudou com o professor André Protopisani na Itália. Professor Verdick, por favor. Bueno, buenas noches. Nuevamente, en primer lugar, el agradecimiento al Instituto Brasileño de Derecho Procesal por la invitación, y muy particularmente a Teresa y a Ada por la confianza que supone esa invitación. Y también las disculpas a todos porque voy a hablar en español. Si el portugués del profesor Tarufo es malo, el mío ni les cuento. Mi presentación hoy tiene por objetivo presentar un panorama de un fenómeno relativamente novedoso en Argentina. Me refiero a la intervención de los jueces en el marco de ciertos conflictos colectivos, que voy a denominar conflictos de interés público, cuya solución requiere controlar la constitucionalidad o convencionalidad de acciones y omisiones del resto de los poderes del Estado en materia de políticas públicas, especialmente cuando estas políticas públicas involucran sectores de la población tradicionalmente postergados, desprotegidos o desaventajados. En ocasiones también este tipo de intervención supone dictar complejas órdenes estructurales divagando. Bien. Entonces, voy comenzando. Con respecto al fenómeno que les quiero comentar, algunas cuestiones, tiene que ver con la intervención de los jueces en ciertos conflictos colectivos, que voy a llamar conflictos de interés público, que requieren de parte del Poder Judicial el dictado de complejas órdenes estructurales o bien la intervención en el control de políticas públicas mediante el ejercicio del poder de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Esta intervención le ha permitido al Poder Judicial en Argentina en general y muy en particular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación consolidar su rol institucional en tanto poder de Estado, porque le ha permitido tener una activa participación en el diseño de soluciones a problemas de interés público. La intención es abordar algunas de las cuestiones que explican este fenómeno en Argentina y también cuál es el marco constitucional que lo determina y cuál es la evolución jurisprudencial que se ha producido, sobre todo en los últimos 10 años. Mi principal finalidad es argumentar sobre lo que entiendo configura en la actualidad el problema más importante con el que nos estamos enfrentando los operadores jurídicos en Argentina. Y me refiero a la ausencia de un proceso judicial con reglas adecuadas para abordar conflictos que por muchas razones, como voy a intentar mostrarles, difieren de aquellos que el legislador tuvo en mente al sancionar las normas procesales que actualmente gobiernan la tutela constitucional de derechos en mi país. En este orden de ideas voy a empezar por realizar una aproximación conceptual a la noción conflicto de interés público y también por presentar algunos de los perfiles que asumen los procesos donde este tipo de conflictos son discutidos. A continuación voy a desarrollar las razones por las cuales considero que el Poder Judicial tiene un verdadero deber funcional de orden constitucional y convencional para intervenir en las causas o controversias de interés público que se promueven ante sus estados. Un deber en el marco del cual está facultado para controlar la constitucionalidad de actos y omisiones de los otros poderes del Estado. Sobre este piso de marcha abordaré el estado en que se encuentra el marco normativo que gobierna la tutela colectiva de derechos en Argentina. Les adelanto desde ya que a pesar de las claras bandas constitucionales en la materia y a diferencia de lo que ocurre aquí en Brasil,
El escenario se caracteriza por la ausencia de normas procesales idóneas para discutir adecuadamente sobre cualquier tipo de conflicto colectivo en sede judicial. Un vacío que produce gran inseguridad jurídica y cuyas derivaciones se tornan particularmente delicadas cuando se trata de conflictos de interés público. Contando con este panorama general del escenario donde opera el fenómeno, me ocuparé de identificar las principales consecuencias jurídicas y políticas que se derivan para los otros departamentos de Estado como consecuencia del debate sobre este tipo de conflictos en sede judicial. Y también me interesa subrayar algunas de las ventajas que supone su tratamiento colectivo en esta nueva arena de discusión. Con esto voy a intentar mostrarles que este tipo de procesos son mucho más que una simple herramienta de desactivación de conflictos y se erigen en Argentina como un trascendente instrumento de participación política, un instrumento con gran capacidad de incidencia concreta en las discusiones que se producen en la esfera pública. Por último, me voy a referir a los institutos que la Corte ha creado o bien reinventado en los últimos 10 años a fin de robustecer las discusiones en este campo, dotarlas de mayor publicidad y transparencia e implementar con eficiencia las complejas decisiones que muchas veces han resultado de su intervención. Se trata, como vamos a ver, de institutos diagramados por dicho tribunal, tanto en ejercicio de su función administrativa como netamente jurisdiccional. Institutos cuya utilización, además, se ha propagado con ciertas variables a distintas jurisdicciones locales. A propósito de esto último, y antes de avanzar con el desarrollo que les propongo, es importante tener presente que si bien mi presentación se enfoca en el ordenamiento jurídico nacional y en la jurisprudencia de la Corte, mucho de lo discutido aquí puede resultar trasladable, con las adecuaciones del caso, a distintas jurisdicciones locales, tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires, ya que ninguna de ellas ha sido ajena a este fenómeno. Comencemos entonces. Una primera cuestión a determinar es de orden conceptual, como les decía, y tiene que ver con qué entendemos por conflictos de interés público. En una primera aproximación al tema, podría afirmarse que todos los conflictos colectivos son conflictos de interés público, partiendo de la premisa que cualquier conflicto colectivo involucra una gran cantidad de personas afectadas en sus derechos de manera similar y que su debate en sede judicial exige abordar cuestiones de trascendencia política, social y económica, aunque más no sea por el gran número de personas que está involucrada en este tipo de procesos. Sin embargo, el alcance que acuerda en este trabajo a la noción de conflictos de interés público es más restringido y solo abarca dos especies de conflictos colectivos. Por un lado, aquellos que demandan al Poder Judicial expedirse sobre la constitucionalidad y convencionalidad de una determinada situación fáctica y exigen el dictado de una sentencia estructural como único medio viable para garantizar la tutela de los derechos afectados. Entre los ejemplos de este tipo de conflictos en Argentina podemos mencionar el caso Mendoza, donde se discute la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y donde están afectadas más de 5 millones de personas, y el caso Berbisky, donde se discutió sobre las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también considero comprendido en la noción conflictos de interés público aquellos conflictos colectivos que, aún sin exigir este tipo de complejas decisiones, ponen al Poder Judicial en situación de decidir, como les decía, sobre la constitucionalidad y convencionalidad de ciertas acciones u omisiones del Poder Estatal en el marco de la diagramación e implementación de políticas públicas. Decisiones que, si bien en algunos casos pueden ir acompañadas de ciertas órdenes de condena, estas no llegan a adquirir la complejidad que caracteriza a las de tipo estructural. Como ejemplos de este tipo de conflictos, este segundo tipo de conflictos de interés público, podemos mencionar el caso Alavi, en torno a la constitucionalidad de cierta normativa que permitía las escuchas y la grabación de nuestras comunicaciones para ser escuchadas sin orden judicial, un caso que involucraba absolutamente a todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones del país. El caso Defensor del Pueblo de la Nación con Estado Nacional, donde se está discutiendo actualmente en la Corte sobre el alcance del derecho a la movilidad jubilatoria. Y el caso Asociación Bengalensis, el primer amparo colectivo resuelto por la Corte Federal Argentina, donde se condenó al Ministerio de Salud de la Nación a cumplir con su obligación de proveer tratamiento y medicamentos gratuitos a todos los enfermos de HIV del país. En ambos supuestos, conflictos cuya solución demanda órdenes estructurales y conflictos cuya solución se agota con una sentencia declarativa de inconstitucionalidad o una condena simple, nos enfrentamos con casos judiciales que, como afirma Berizón, se demandan de los tribunales nuevas y más complejas misiones, y que, como señalaba Damasca hace ya mucho tiempo y que está cobrando muchísima actualidad ahora, en muchas ocasiones involucran a los jueces en actividades administrativas de supervisión e incluso en el ejercicio de lo que Damasca denominaba mini
Les decía entonces que estos conflictos ponen al Poder Judicial en una posición casi de administrador, en una posición casi de legislador, y por tanto parece bastante evidente que es un fenómeno que demanda romper con un molde procesal que ha derivado, salvo algunas excepciones, en relevantes decisiones sobre conflictos de interés público que fueron dictadas en la oscuridad y secretismo de un expediente escrito, como fruto de un debate entre pocos, sin inmediación con el juez ni audiencias públicas, sin mecanismos de intervención y participación social y sin herramientas de publicidad que concurrieran a garantizar transparencia y control sobre la discusión. Las excepciones a que me refería son resultado del activismo de algunos jueces y tribunales que han logrado construir y gestionar en Argentina procesos con particularidades que vale la pena destacar, ya que demuestran la insuficiencia del sistema procesal tradicional para atender conflictos de estas proporciones. Entre ellas podemos comenzar mencionando justamente el ejercicio de un fuerte activismo procedimental y la ampliación de los poderes del juez, o bien la efectiva utilización de poderes que nuestro Código Procesal les confiere, pero que tradicionalmente no han sido utilizados. Asimismo, se destaca el empleo de un método dialogal para la solución del conflicto, el cual tiende a producirse en un marco de publicidad y transparencia más amplio que el del proceso tradicional. En tercer lugar, muchas veces puede observarse en estos procesos la modulación y flexibilización de ciertas reglas postulatorias y también de ciertas reglas probatorias. En cuarto término, estas discusiones suelen caracterizarse por finalizar con el dictado de complejas decisiones de tipo remedial que comúnmente implican mandas de diversa índole y se proyectan hacia el futuro más que hacia el pasado, aun como les decía recién, en algunos de estos conflictos puede bastar con una condena simple o bien con una mera declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de ciertos actos u omisiones estatales. Cuando se trata de asuntos que derivan en órdenes estructurales, encontramos todavía otra característica de este nuevo tipo de procesos en la generación de también complejos procedimientos de ejecución o implementación de la sentencia, procedimientos que se continúan en el tiempo y que demandan cierta relación dialogal entre las partes y el órgano judicial para su efectivo cumplimiento. Se trata de procedimientos que muchas veces resultan aún más complejos que el propio proceso de conocimiento en el cual se resuelve la controversia. Por último, se destaca en estos procesos la tensión que producen, siempre, indefectiblemente, en la lógica tradicional del sistema republicano de gobierno con motivo de permitir una injerencia directa del Poder Judicial sobre decisiones de otros poderes del Estado que podrían considerarse tomadas, al menos en principio, en ejercicio de funciones privativas de los mismos. Antes de seguir avanzando, vale señalar que el tratamiento de estos asuntos de interés público fue durante mucho tiempo un fenómeno que se produjo casi exclusivamente en América del Norte. En este sentido, hace poco más de 2 décadas, Tarufo y Hazard afirmaban que el rol central que tienen los tribunales ordinarios en la resolución de controversias que involucran cuestiones de derecho público es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. En la mayoría de los demás sistemas políticos modernos, sostenían estos autores, las cuestiones de derecho público son usualmente resueltas por tribunales especiales que tienen competencia en asuntos administrativos y constitucionales y mediante también procedimientos especiales. Este escenario, sin embargo, ha cambiado drásticamente desde entonces. Tanto en Argentina como en otros países de la región latinoamericana y del mundo, las Cortes Nacionales han asumido un rol protagónico en la definición de cuestiones de interés público de diversa índole. Como ejemplo está no solo la Corte Argentina, sino también, entre otros, la Corte Colombiana, la Corte de Sudáfrica y creo que también podría mencionarse al Supremo Tribunal Federal de aquí de Brasil. Curiosamente, por cierto, la tendencia en Estados Unidos tiende a ser exactamente la opuesta ahora. En un reciente trabajo, Resnick sostiene que cada vez con más frecuencia ciertos grupos desaventajados, especialmente los consumidores y los trabajadores, están siendo enviados al sector privado para resolver sus disputas a través de la doctrina sobre la Ley Federal de Arbitraje y otros desarrollos. Siguiendo con el desarrollo propuesto, avancemos ahora sobre cuáles son los límites y el marco de actuación constitucional del Poder Judicial en Argentina. Debido a lo lento que tengo que hablar, voy a hacer un resumen bastante escueto de esto, pero básicamente el sistema judicial argentino es una copia de la Constitución estadounidense. Nuestro constituyente en el año 1853 copió el modelo orgánico de la Constitución estadounidense y también trajo del iluminismo europeo los códigos de fondo. En el marco de ese esquema
orgánico de distribución de poder, con frenos y contrapesos, el Poder Judicial solo puede actuar en causas o controversias, de manera exactamente igual a cómo se ha desarrollado la doctrina sobre la competencia del Poder Judicial en Estados Unidos. Desde este punto de vista, y aun cuando los jueces argentinos no son elegidos por sufragio popular, entiendo que el Poder Judicial configura un poder tan democrático como el Ejecutivo o el Legislativo, aun cuando su legitimidad política descansa sobre otras bases. Igualmente, considero que la actuación del Poder Judicial en la desactivación de conflictos de interés público no implica necesariamente un avance indebido sobre los otros departamentos de Estado, como se argumenta desde algunos sectores en Argentina, en la medida que los jueces ejerzan con responsabilidad su tarea y se limiten a actuar en el marco de las competencias que le fueron constitucionalmente asignadas. Esto, por cierto, fue reafirmado recientemente por la Corte Federal a fines de junio de este año en una decisión tomada en una causa promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación, ni más ni menos que para controlar las condiciones de prestación del servicio de transporte ferroviario en Argentina. También es importante destacar que la Constitución, desde su formulación original, le confiere al Poder Judicial un cúmulo de competencias que son exclusivas e irrenunciables. Lo que quiero destacar con esto es que la resolución de conflictos de interés público configura una verdadera y propia obligación del Poder Judicial en Argentina, siempre que estos conflictos ingresen a discusión en forma de causa o controversia, tal como lo exige el artículo 116 de nuestra Constitución, para habilitar la intervención del Poder Judicial en ese asunto. Desde esta perspectiva, también importa tener en consideración, y esto es muy importante, que desde el año 2009 la Corte Federal amplió la noción de causa, justamente, y de esta manera amplió su propio poder para intervenir en causas colectivas. Cuando dictó sentencia en Alavi, el fallo que les mencionaba hace un momento, la Corte Federal Argentina dijo que puede haber, junto a una causa individual, que es la causa que tradicionalmente se consideró para determinar los alcances del Poder Judicial, del poder y los límites del Poder Judicial, existen causas colectivas y que esas causas colectivas son competencia también del propio Poder Judicial. Entonces, parece bastante evidente que si estos conflictos de interés público ingresan al sistema de justicia en forma de causa o controversia, el Poder Judicial tiene, insisto, un deber convencional y constitucional de resolverlos. No va a haber abuso del Poder Judicial en la medida que se mantenga eso dentro de sus límites. Sí habrá abuso, pero los casos de abuso son los casos patológicos y son los casos que confirman la regla. Y son los casos sobre los cuales no podemos comenzar la discusión. Tenemos que comenzar la discusión a partir de un ejercicio razonable de este poder. Por otra parte, también es interesante señalar que si el Poder Judicial puede resolver atomizadamente los conflictos individuales que se plantean con relación a determinadas políticas públicas, no se advierte, por lo menos en principio, que haya un problema de competencia para que ese mismo Poder Judicial resuelva la causa de manera concentrada los asuntos de todo ese grupo de personas involucrados en el conflicto colectivo. Por supuesto que acá cabe poner una nota de advertencia, por esto mismo que les estoy diciendo. ¿Y dónde está la nota de advertencia? En que la doctrina sobre el alcance de causa judicial como elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial argentino no es más que una herramienta discursiva que la Corte y muchos otros tribunales que siguieron el modelo federal estadounidense ha seguido para mantenerse al margen de algunas discusiones. O como ha hecho la Corte Federal Argentina, sobre todo en los últimos 5 años, a partir del dictado del fallo Alavi, para empezar a involucrarse en esas discusiones. En Argentina, si uno se pone a evaluar la evolución de la jurisprudencia de la Corte Federal, la noción de causa o controversia de esta doctrina vino a ocupar el lugar que antes ocupaba la doctrina de la falta de legitimación activa para quedarse afuera de los asuntos y que todavía antes ocupaba la doctrina de las causas políticas no justiciables o de las cuestiones políticas no justiciables. Hoy, en Argentina, la gran mayoría de los asuntos donde el Poder Judicial no quiere intervenir por cuestiones políticas para mantenerse dentro de su límite son resueltas alrededor de este argumento de la falta de causa o controversia. El tercer punto que les quería comentar tiene que ver con
cuál es el marco constitucional y normativo de la tutela colectiva de derechos en Argentina. Porque si decimos que los conflictos de interés público son conflictos colectivos, lo primero que deberíamos tener en cuenta es cómo se está discutiendo en Argentina sobre conflictos colectivos. Y el problema que tenemos en Argentina es que desde la reforma de 1994 tenemos reconocidos en el texto constitucional derechos subjetivos colectivos, tal como ustedes los tienen reconocidos en el Código de Defensa del Consumidor, y también tenemos reconocidas la competencia de ciertos actores sociales y políticos para accionar en defensa de esos derechos. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece que el afectado, el defensor del pueblo y ciertas asociaciones intermedias pueden accionar en defensa de derechos de grupos de personas. A esto cabe agregar también al Ministerio Público, dada la nueva silueta que le acordó la reforma constitucional del 94, otorgándole plena autonomía funcional y autarquía financiera. A pesar de la claridad de este marco constitucional, que debería derivar en una regulación normativa a 20 años, se cumplieron hace muy pocos días 20 años de esta reforma en Argentina, todavía no tenemos un mecanismo procesal adecuado para discutir sobre este tipo de asuntos en sede judicial. Como les decía cuando comencé con mi presentación, si esto es delicado para discutir cualquier tipo de conflictos colectivos que ustedes puedan imaginar, es mucho más delicado todavía cuando se trata de conflictos de interés público. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la introducción de este tipo de conflictos de interés público en el seno del Poder Judicial? Las consecuencias son muy serias y por esto es que insisto en lo delicado de carecer de un marco procesal para poder discutir sobre el asunto. Sobre todo durante los últimos 10 años en Argentina, numerosas organizaciones del tercer sector se convirtieron en una suerte de aceleradores en la toma de decisiones de algunos organismos públicos. Aceleradores a través del planteo de acciones colectivas en defensa mayormente de ciertos grupos desaventajados o considerados tradicionalmente postergados. Sirven otra vez como ejemplo de este fenómeno las decisiones de la Corte en Mendoza, en Berbisky, y también en otros casos más recientes, como el caso Rizzo, resuelto el año pasado, donde la Corte confirmó la declaración de inconstitucionalidad, ni más ni menos que de la reforma del Consejo de la Magistratura. El caso ADC Compami, donde la Corte, con una audiencia pública muy interesante, luego de una audiencia pública muy interesante, condenó al Estado Nacional a brindar información a una organización del tercer sector sobre cómo invertía la pauta publicitaria. Y también el caso FAL, donde se discutió ni más ni menos que las condiciones de acceso al aborto no punible por parte de las mujeres. Todos estos asuntos trasladaron al seno del Poder Judicial el debate sobre conflictos que en otras épocas se resolvían sin ningún tipo de duda en las arenas con representación mayoritaria del gobierno, léase Poder Ejecutivo o Poder Legislativo. Pero además estos casos mostraron las trascendentes consecuencias políticas, sociales y económicas que se derivan de ese corrimiento del ámbito de discusión. Esto es, de empezar a discutir sobre estos temas adentro del Poder Judicial y no en el Poder Legislativo ni en el Poder Ejecutivo. Entre estas consecuencias se destacan, por ejemplo, la imposibilidad de esgrimir razones de mérito, oportunidad o conveniencia para postergar decisiones cuando hay derechos fundamentales en juego y, por tanto, la consiguiente obligación del Estado de instrumentar soluciones aún en situaciones de crisis y limitaciones presupuestarias para garantizar el mínimo existencial de esos derechos. En segundo lugar, la discusión de este tipo de conflictos de interés público en sede judicial implica una severa restricción para la administración en el manejo de los tiempos de las decisiones. También supone la puesta en juego de la responsabilidad funcional y política de los funcionarios y encargados de tomar tales decisiones. En cuarto lugar, la introducción de estos conflictos de interés público en el Poder Judicial ha generado una alta exposición mediática de los asuntos, lo cual claramente produce un reposicionamiento de los factores de poder y genera mayor transparencia. También se ha generado un traslado de poder de decisión sobre la asignación de recursos presupuestarios, al menos de manera indirecta, a manos de los jueces. Y por último, y esto no es menor por más que sea una obviedad,
ha generado la obligación para la administración pública, sobre todo, de discutir en base a reglas iguales para todas las partes involucradas y frente a un tercero imparcial que tiene que resolver el conflicto en base y motivarlo en base a derecho y no en directrices políticas. Uno de los aspectos más delicados de todo este asunto es que estas graves consecuencias que se derivan, insisto, de la modificación del ámbito de discusión de estos conflictos de interés público, se producen no solo cuando el Poder Judicial excede y se extralimita en sus funciones, sino también cuando actúa en el marco de una causa o controversia de índole colectiva. A mi modo de ver, esta es una de las razones por las cuales a más de 20 años, pocos días más de 20 años de la reforma, todavía no tenemos un proceso para discutir sobre este tipo de asuntos. Y creo que también esta puede ser una buena razón para que el fenómeno de los conflictos colectivos y los conflictos de interés público en particular comience a ser estudiado por politólogos y no solamente por abogados. Para terminar, quiero comentarles qué es lo que ha hecho la Corte en los últimos 10 años para enfrentar este fenómeno ante la falta de una regulación procesal adecuada. La Corte se enfrentó con el problema tanto usando sus poderes reglamentarios como usando sus poderes netamente judiciales, jurisprudenciales. En el ámbito reglamentario, la Corte implementó el instituto de amicus curiae o amigos del tribunal para casos de trascendencia social hace 10 años, con una acordada, reformada hace un año, con el declarado objetivo de robustecer el debate y generar más voces en la discusión. La Corte también instituyó un reglamento sobre audiencias públicas para dar mayor publicidad también en asuntos de trascendencia institucional. Fíjense hasta dónde ha llegado la Corte, que también de manera reglamentaria creó una unidad de análisis económico que dictamina a pedido de la Corte y le informa sobre el impacto que puede tener en términos de macroeconomía las decisiones que tome. Y además, a principios de este año, creó una oficina ambiental para atender algunas particularidades relativas a cierto tipo de conflictos de interés público, como son los conflictos de orden ambiental. En lo que respecta a su rol netamente jurisprudencial, hay que destacar que la Corte ha creado o bien reinventado, estirando en algunos casos hasta límites inverosímiles, institutos procesales tradicionales, distintas herramientas para poder lidiar con este tipo de conflictos cuando tuvo que enfrentarlos. Entre esas herramientas se destacan el dictado de sentencias exhortativas, por medio de las cuales, luego de constatada la existencia de una determinada situación inconstitucional, el Poder Judicial sugiere a los otros poderes del Estado actuar en determinada línea de acción, sin llegar a condenarlos. También la generación de mesas de trabajo entre los representantes colectivos y las autoridades condenadas a cumplir con ciertas decisiones de orden estructural, con el objeto de tender puentes de diálogo entre las partes a fin de lograr modalidades razonables y eficientes de implementación de estas sentencias. La Corte también, en algún caso, delegó la ejecución en jueces inferiores elegidos ad hoc, con la declarada finalidad de lograr una mayor inmediación con los miembros del grupo afectado por esa acción u omisión inconstitucional, y también de dotar de mayor celeridad a la resolución de las distintas discusiones e incidencias menores que se pudieran suscitar en el trámite de la ejecución de esa sentencia. La Corte también avanzó imponiendo sanciones pecuniarias, astreinte, de esto se habló hoy a la tarde en el encuentro de jóvenes, pero ya no sobre el Estado, sino en cabeza personal de los funcionarios. Esto disparó luego el dictado de una ley de medidas cautelares contra el Estado que expresamente veda este poder de los jueces, pero se mantendría plenamente vigente cuando lo que se trata de coercionar es el cumplimiento de una decisión de mérito. Y por último, también implementó mecanismos externos de control y participación ciudadana en el procedimiento de ejecución de sentencias, designando organismos públicos para controlar ejecución presupuestaria, generando comités de vecinos coordinados por el defensor del pueblo para canalizar dudas, inquietudes y peticiones de la gente que está cerca, muy cerca del conflicto y, como les decía, de esta manera lograr una mejor implementación de la decisión. Ya para ir concluyendo, quiero volver a insistir con el hecho que la regulación de un proceso adecuado para la discusión de conflictos de interés público es algo que se impone de manera urgente al cumplirse 20 años de la reforma constitucional que tuvo lugar en la Argentina. No pretendo ni he pretendido discutir acá
si está bien o mal que el Poder Judicial haga lo que está haciendo, esto es, que intervenga en conflictos de interés público de la manera que lo está haciendo hasta este momento en Argentina. De hecho, estoy seguro que ni siquiera el problema puede plantearse en términos tan simples. Sin perjuicio de eso, creo haber presentado razones suficientes para demostrar, primero, que este tipo de conflictos tiene características muy diferentes a los clásicos conflictos en función de los cuales se pensó el instrumental procesal con el cual estamos trabajando hoy en Argentina. Y segundo, que el marco convencional y constitucional vigente permite a los jueces actuar del modo en que lo hagan, siempre que lo hagan con prudencia. A la luz de esta realidad, el gran problema que enfrentamos gira en torno a la ausencia de normas y reglas claras en función de las cuales debatir argumentos y tomar decisiones con suficiente legitimidad política en este campo, así como también para lograr una razonable y debida implementación que permita dotar de eficacia a tales decisiones e impedir que se cometan abusos en la etapa de ejecución. Esto a su turno es fruto de un problema todavía más grave y actual, la falta de un debate público, franco y sincero para generar consensos mínimos sobre cómo deben diagramarse estas nuevas e imprescindibles reglas procesales. Afirmo que estas reglas son imprescindibles debido al alto impacto social, político y económico que tiene tanto la discusión como la resolución de estos conflictos en sede judicial. Si tenemos esto en consideración, no parece razonable permitir que el gran poder político que hoy tienen los jueces argentinos al actuar en este campo sea ejercido mediante decisiones tomadas en procesos que se tramitan en base a reglas de debate que no cumplen con estándares mínimos de publicidad, transparencia y participación social que demanda la discusión de esta clase de asuntos fuera de las arenas con representación mayoritaria. Desde este punto de vista, tampoco parece razonable que a esta altura del siglo XXI, y siendo plenamente conscientes de las complejidades involucradas en toda decisión de política pública, esas reglas de debate no estén preparadas para incorporar adecuadamente el trabajo interdisciplinario de expertos y entidades científicas, aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías de la información, ni generar mecanismos de diálogo más fluidos para poder solucionar estos complejos conflictos. En el mismo orden de ideas, y con esto termino, entiendo que también deberíamos repensar y discutir si estamos dispuestos a tolerar que el debate sobre este tipo de conflictos se encuentre limitado por el rígido sistema de preclusiones que gobierna nuestro proceso tradicional, un sistema que no puede obturar la incorporación de nuevos argumentos relevantes para el caso y la producción de medios probatorios, medios que, como decía el profesor Tarufo, llevarían a una mejor verificación de los hechos y, por tanto, una decisión más justa, algo que si se considera lógicamente bueno en los casos individuales es todavía mucho más trascendente en estos asuntos de interés público. Además de obturar esta incorporación de argumentos y de prueba, el sistema de preclusiones también puede llevarnos a discusiones estériles sobre si se puede o no se puede modificar este tipo de decisiones cuando cambian las circunstancias fácticas o jurídicas que dieron lugar a su dictado. La complejidad involucrada en estos conflictos exige, a mi modo de ver, romper con este molde. A pesar de todo lo expuesto, lo cierto es que las perspectivas actuales de obtener una regulación adecuada en Argentina distan de ser alentadoras en la actualidad. Como les comentaba, ni siquiera tenemos un proceso para discutir sobre conflictos colectivos tradicionales, a pesar de la clara intimación que la Corte realizó al Congreso hace 5 años cuando resolvió la causa Lavi. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Francisco Verbic, que nos trouxe muitas informações sobre como é tratado o conflito de interesse público na perspectiva argentina. Professor Verbic explicou algumas questões, o que significa, qual a discussão no ordenamento argentino acerca do que significa conflito de interesse público e, em geral, o consenso que existe ali é que se tratam de causas de interesse coletivo. E, a partir dessa ideia, o professor Verbic falou em algumas dificuldades, sobretudo a dificuldade acerca da falta de um ordenamento normativo, de um marco normativo acerca do tema. Destacou ainda a existência na Constituição argentina, desde há 20 anos, desde 1994,
de legitimidade coletiva e possibilidade do Poder Judiciário de controle judicial dessas políticas públicas, causas de interesse público, mas destacou alguns desafios. Trouxe alguns exemplos de situações em que a Corte Federal Argentina foi chamada a se manifestar. O caso Mendoza, de contaminação envolvendo 5 milhões de pessoas, gravação e interceptação de escuta sem ordem judicial, a distribuição de medicamentos gratuitos, e falou dos desafios que esse tipo de causa traz, assim como ocorre no Brasil, que também conhecemos esse mesmo problema, nas situações em que há uma falta de divisão entre a função do administrador e a função do Poder Judiciário. E ali se discutiu e acabou concluindo e dando sua opinião, o professor Verbic deu sua opinião, dizendo que, na verdade, não existe uma situação de usurpação de funções da administração pública. Toda vez que o Poder Judiciário é chamado, quando há uma causa ou uma controvérsia instaurada, ele tem, sim, essa possibilidade de estar legitimado a intervir. E concluiu que ainda há muito a percorrer, mas algumas premissas já estão fixadas e existe aí uma esperança alentadora, apesar da falta de regulamentação e apesar da falta de normas claras. Chamou a atenção para a necessidade de que essas regras sempre levem em conta a publicidade, a transparência e a participação social e o rompimento de modelos, sempre levando em conta as necessidades do caso concreto. Professor Verbic, muito obrigada. Professor que é professor da Universidade, da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de La Plata. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada. E agora passamos, então, à palestra da nossa professora que dispensa apresentações, professora Ada Pellegrini Grinover. Muito embora dispense apresentações, é com carinho que a gente gosta de dizer que a professora é titular do Departamento de Direito Processual da Universidade de São Paulo, presidente honorária de vários institutos de direito processual no exterior e do nosso caro Instituto Brasileiro de Direito Processual, e vai falar sobre o tema sobre a perspectiva brasileira. Muito obrigada. Eu cumprimento Francisco Verbic por esta palestra que nos trouxe muitas novidades em relação a um tema bastante complicado na atualidade nos nossos tribunais, porque efetivamente os nossos tribunais não têm sabido como atuar corretamente no controle jurisdicional de políticas públicas. E a experiência da Argentina pela criação de um novo processo pela Corte Suprema, no caso Mendoza, por exemplo, é um exemplo do caminho que nós teremos certamente que seguir a esse propósito. Claro que para falar do novo processo para conflitos de interesses públicos, nós teríamos que firmar alguns pressupostos. Pressupostos sobre a possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas, sobre seus limites, mas, sobretudo, sobre os obstáculos que eram colocados à possibilidade desse controle e que hoje estão completamente superados. Então, eu direi muito sucintamente que políticas públicas nada mais são do que instrumentos criados e implementados pelo Estado para que se atinja a fruição dos direitos fundamentais sociais, ou seja, dos direitos prestacionais, em que o Estado é obrigado a se organizar para fornecer esses serviços públicos por intermédio das políticas públicas. Direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito ao meio ambiente saudável, etc., etc., etc.
Durante muito tempo, sobretudo no campo do direito constitucional, no Brasil se erigiram obstáculos à possibilidade desse controle jurisdicional. Os principais obstáculos eram pela alegação de que o controle jurisdicional feriria o princípio da separação de poderes e pela alegação de que no nosso sistema não haveria possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo discricionário ou da atividade discricionária. Mas esses argumentos foram rebatidos pela doutrina e pela jurisprudência brasileiros, e hoje se entende que políticas públicas consistem em atividades que, primeiro, demandam o exercício da função legislativa para normatizar as políticas públicas. Depois, o exercício da função administrativas para planejar e implementar essas políticas públicas. Isso, em primeiro lugar, prioritariamente. Mas como, muitas vezes, as políticas públicas não são normatizadas ou implementadas corretamente, sobretudo em razão da inércia do Poder Executivo, aí se admite que o Judiciário pode ser chamado, sempre de maneira provocada, para fazer o quê? Para fazer aquilo que é sua função principal: o controle da constitucionalidade das políticas públicas, seja no caso de inércia, seja no caso de contraste com a Constituição. Essas ideias hoje estão bem claras na doutrina e na jurisprudência. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a partir do leading case do ministro Celso de Mello, traçou alguns limites que o controle jurisdicional de políticas públicas deve observar. E os limites são que se trate efetivamente do núcleo de direitos fundamentais, o que se chamou pela jurisprudência alemã e com a terminologia adotada do Brasil, no mínimo existencial. Em segundo lugar, que haja dinheiro para que possam ser cumpridas essas políticas públicas que sempre custam caras em função da necessidade universal de todos. E aí veio a ideia da reserva do possível, mesmo oriunda da jurisprudência constitucional do Tribunal Alemão, em que, se não há como incrementar os certos direitos fundamentais sociais, a administração não basta que alegue, mas ter que comprovar que não há recursos para implementar uma determinada política pública, a construção de uma escola, a construção de um hospital, etc. O próprio ministro Celso de Mello, num outro julgado paradigmático, disse, porém, que quando se trata de mínimo existencial, não interessa a reserva do possível. Haja o que haja, o Estado tem que encontrar os recursos necessários. E isso se faz por transposições do orçamento, por suplementação do orçamento, por previsão orçamentária para o exercício futuro, etc. Não é isso que me preocupa agora. Na evolução dos meus estudos sobre essa matéria, eu cheguei a um ponto em que considero que o terceiro limite, fixado expressamente pelo Supremo Tribunal Federal,
talvez seja o mais importante de todos: a razoabilidade. Ou seja, para que o judiciário determine que se implemente ou se corrija uma política pública, em primeiro lugar, o pedido individual ou coletivo tem que ser razoável e a recusa, a omissão, a transgressão dos poderes públicos tem que ser irrazoável. A partir disso, eu comecei a pensar, mas essa razoabilidade não incluiria também o comando do juiz? Como o juiz vai sentenciar e como está sentenciando no Brasil com relação à implementação de políticas públicas? Eu abriria um pequeno parêntese para lembrar que o controle de políticas públicas pelo judiciário no Brasil se faz ou pelas ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade, ações constitucionais, enfim, descumprimento de preceito fundamental, mandado de injunção, porque nós temos o controle concentrado da constitucionalidade. Mas também se faz, em primeira instância, pelo processo comum, porque temos o controle difuso da constitucionalidade e, portanto, o juiz, no caso concreto, pode analisar se existe a política pública, se não existir, quais são os direitos fundamentais violados, se for inadequada, quais são os valores constitucionais a que a política pública não obedece, e, portanto, nós temos também temas de políticas públicas, tanto o controle difuso como o controle concentrado. Muito bem. Uma outra pequena parêntese que eu abriria é sobre o problema do chamado ativismo judicial. Porque, evidentemente, quando o Poder Judiciário controla ou intervém em políticas públicas, nós temos uma dos mais representativos exemplos de ativismo judicial. Muito bem. O ativismo judicial tem sido muito criticado, vendo-se nisso alguns defeitos que seriam os mais comuns. A falta de legitimação democrática do juiz, que não é eleito. A ausência de especialidade do magistrado, que não está preparado como administrador para realizar escolhas políticas. A isso eu responderia que justamente o fato de o juiz não ser eleito o torna muito mais imune às pressões políticas que são exercidas sobre os poderes majoritários. Nós aqui estamos invertendo um pouco a democracia majoritária para atender a demandas das minorias. No sistema majoritário, como o nosso, a voz das minorias é normalmente sufocada e só pode fazer-se ouvir praticamente com resultados concretos por meio do judiciário. Nós já vimos que as manifestações de rua, os protestos, os anseios da população acabam caindo no vazio. Mas se você chegar ao judiciário, você pode ter uma resposta para garantir esses direitos de minorias. Por outro lado, a função jurisdicional, como sabemos, tem natureza, esse conteúdo essencialmente público. E certamente hoje ela se destina não apenas a resolver conflito, mas consiste em conferir a uma sociedade identidade e coerência. Nós temos visto várias vezes, na inércia do Poder Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, resolver questões
importantíssimas para a nossa vida social, como a união homoafetiva, como a discussão sobre direitos de outras minorias, cotas nas universidades, etc. Quanto ao despreparo do juiz, pelo conhecimento de questões técnicas, eu estou plenamente de acordo. Por quê? Porque o nosso juiz nada sabe de orçamento, não vai se informar a respeito de dados sobre a política pública que está sendo implantada, quais são as perspectivas concretas que existem para que a administração progressivamente implemente aquela política pública. Enfim, o juiz é isolado, não tem assessoria, não se comunica com ninguém, decide, pelo que nós chamamos de justiça de misericórdia, que ou ele concede um remédio caríssimo que vem do exterior a uma pessoa, ou ela morre, então ele concede, é claro, mas não sabe se esse remédio tem um equivalente na lista do SUS, se realmente tem eficácia comprovada, não sabe nada. Ele resolve, normalmente, demandas individuais, que não traçam políticas públicas, mas que incidem sobre as políticas públicas, porque ou retiram dinheiro da política pública, ou então podem positivamente, havendo multiplicação dessas demandas, mudar a política pública, mas não são meio princípio para traçar políticas públicas universais e igualitárias. Como disse o Francisco, isso se faz por meio de processos coletivos, cujo resultado também é universal, é igualitário, pela coisa julgada erga omnes, mas aqui não se faz isso. O juiz julga e nós temos casos terríveis de esvaziamento de orçamento de uma política pública para atender a pretensões individuais. E os legitimados não se preocupam em transformar essas causas repetitivas individuais em processos coletivos. Nós fizemos uma pesquisa, acabamos de publicar uma pesquisa, pelo CBPEG e pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Direito de São Paulo, analisando a judicialização da saúde nos tribunais de São Paulo e de Minas Gerais, há 1,5% de demandas coletivas e o resto todo de demandas individuais. Bom, então o juiz, no caso individual, já não sabe julgar. Mas quando? Porque não é assessorado, porque não tem acesso a informações, porque não busca informações, porque fica preocupado com a demora. Alguém pede uma preferência na lista dos transplantes. O juiz, por acaso, sabe quem está atrás desse que vai passar na frente? Se o outro também não está morrendo? E outro que não foi ao judiciário? Bom, então, em termos de processos individuais, é um descalabro. Mas, em termos de processos coletivos, no Brasil, também é um descalabro. Por falta de razoabilidade das decisões. Porque o juiz, quando fixa uma política pública, se substitui ao administrador. Ele acha que vira administrador. Eu vou dar só 2 exemplos recentes, concretos, paradigmáticos. O caso do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, que apresentava carências
de atendimento, de número de médicos, de número de enfermeiros, etc., etc., etc. E com base num relatório do próprio hospital, que tinha sido feito 10 anos antes, mostrando, naquele momento, o que seria necessário, hoje, ministro Salomão, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fez o quê? Abra-se concurso para 79 cargos médicos, para 3 odontólogos, para 89 enfermeiros, para 112 técnicos e auxiliares de enfermagem. Isso é função da administração. O juiz só poderia dizer: senhor hospital, senhora administração municipal, façam um retrato atual do que ocorre um planejamento para saber quantos médicos efetivamente vão ter que entrar. Será que é necessária a abertura de concurso público? Ou será que já não houve concurso público e tem médicos à disposição? Essa foi o acordo condenatório, que agora está no Supremo Tribunal Federal, com intervenção como amicus curiae do IASP, que me consultou para eu dar um parecer. E eu disse: senhor IASP, com relação ao controle em virtude do óbice da separação de poderes, tudo bem. Com relação ao óbice da insindicabilidade pelo judiciário da atividade administrativa disciplinária, tudo bem. Agora, essa decisão está errada. Esta decisão não é razoável. Vocês querem que eu dê parecer a si mesmo? Quiseram. E agora essa questão vai ser apreciada pelo Supremo. Ou seja, não mais aquelas questões clássicas constitucionais, mas a análise de como o judiciário tem que operar razoavelmente para se ter uma sentença execuível. Porque como vão arrumar dinheiro para abrir ao mesmo tempo concursos públicos para toda essa gente? Em quanto tempo isso seria possível? O outro caso é de São Paulo. O caso das creches do município de São Paulo. Há uma carência de creches. Há 200 mil crianças que reservaram lugar em creches e não há creches. Há uma série de outras crianças, não se sabe nem quanto, que estão esperando por creche. Muito bem, entrou uma ação civil pública contra a municipalidade e no tribunal fizeram tudo bonitinho. Abriram audiência pública, ouviram a comunidade, ouviram o Ministério Público, ouviram a Defensoria Pública. Agora vem um acordo e diz o quê? Prefeitura, abra vagas para 200 mil crianças no prazo de 3 anos. E com mais 2 anos, cubra toda a população infantil de São Paulo para a creche, que deve ser mais de 1 milhão. Agora eu pergunto, como a administração... sabem o fundamento? Porque isso foi promessa de campanha. Então eu pergunto, como vai fazer a administração municipal para desapropriar terrenos, fazer projetos de creches, construir creches para 200 mil crianças em 3 anos? Por que o tribunal disse: senhora administração municipal, me traga um planejamento para que se possa resolver esse problema? Venha com um plano factível, o judiciário vai examinar, vai ver se aprova, em contraditório com as partes, vai ver se é factível, e daí, se for aprovado,
vai haver uma condenação em cumprir esse prazo em determinado tempo, provavelmente de maneira progressiva, até se chegar àquilo que está íncito na fruição de direitos sociais, a progressividade. Porque não tem como dar, como diz a Constituição, plena eficácia a todos os direitos sociais, ao mesmo tempo, para todos, e se fala numa progressividade. Bom, mas então o que se tem que fazer? O que se tem que fazer é o que o Francisco Verbic disse. Enquanto não houver uma norma, uma lei, que discipline, institua esse processo adequado para conflitos de interesses públicos, os tribunais brasileiros também têm que inventar. A Corte Suprema da Argentina não fez isso no caso Mendonça? E olha que o processo coletivo na Argentina está muito mais atrasado do que o do Brasil, mas inventou. Está acompanhando a execução, pediu o plano, o poder municipal da província, o Estado e federal apresentaram o plano foi discutido, o plano foi alterado, finalmente o plano foi aprovado, e a primeira decisão do Supremo, de mérito, disse: cumpra-se o plano. E aí tem o acompanhamento do plano. Não basta dizer cumpra-se. O juiz brasileiro acha que, quando dá sentença, acabou tudo. Ele não se preocupa com o cumprimento da sentença, com a eficácia da sentença. Mas lá, o que fez a Corte? Como disse o Francisco, designou uma Câmara especial para acompanhar o cumprimento, pôs o defensor público, o ombudsman, no meio e, devagarinho, com racionalidade, com bom senso, aquele território imenso que estava totalmente prejudicado pela poluição do solo, das águas, do ar, de tudo, está sendo saneado. Claro que o melhor seria ter uma legislação específica. E nós temos um anteprojeto de lei sobre políticas públicas aqui no Brasil, que se originou de uma pesquisa sobre políticas públicas feita pelo CBPEG, depois vários seminários, depois indicações para se tentar moldar um anteprojeto de lei, depois discussões, debates, complementações. Temos esse anteprojeto de lei que simplesmente faz o seguinte: uma fase administrativa prévia, em que há um diálogo entre a administração, judiciário, mas não a administração, o governador, aquele que está efetivamente encarregado daquela política pública. As partes, naturalmente, um processo ainda administrativo dialogal, com assessorias, com pessoas que possam levar ao juiz todas as informações de que necessita, com cognição profunda e contraditório ampliado, com esse diálogo, tentando-se, em primeiro lugar, chegar a uma solução consensual. Se não for possível, então se instaura o processo. Mas um processo com as mesmas características: dialogal, com contraditório ampliado, olho no olho, e se não for possível fazer o acordo, chega-se a uma condenação que tem que ser flexível, que não pode ser aquela condenação a que nós estamos acostumados. Pague, faça. Esse processo não é um perde-ganha, como nós estamos acostumados a ver. Esse processo é uma composição institucional entre poderes, todos responsáveis pelas políticas públicas.
Eu não vou ter tempo agora, até porque já estamos todos meio cansados, para expor em detalhes o que existe nesse anteprojeto de lei, que ainda não está definido. Por quê? À medida que chegam informações sobre o que está sendo feito na Argentina, o que está sendo feito na Colômbia, o que está sendo feito na África do Sul, da Índia, que estão inventando esse processo, as nossas ideias também se ampliam e se alargam. Então, eu não sei quando esse projeto vai ficar pronto. Mas o deputado Paulo Teixeira está muito interessado nesse projeto e, depois que acabar a novela do Código de Processo Civil, ele quer apresentar um projeto desse tipo. Gente, não vai ser aprovado. Com certeza. Imagine, responsabilidade pessoal do administrador, que não fornece a informação, responsabilidade de pessoal de não sei quem. Não vai ser aprovado já. Mas eu estou acostumada a plantar sementinhas que costumam germinar depois de 10 anos, 15 anos. Então, certamente, eu não vou ver esse projeto aprovado, mas será um início para um debate que tem que ser feito para mostrar ao juiz, ao Supremo, ao Judiciário em geral, como se deve fazer um controle eficaz e adequado de políticas públicas através de novos mecanismos processuais. Muito obrigada. Bom, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço a palestra da professorada, a palestra do professor Verbeek, a palavra do nosso tesoureiro, e vamos então encerrar essa primeira sessão das nossas jornadas e vamos para o coquetel. Muito obrigada.